Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade. 3 em 1. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan. Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. Começa agora mais uma edição do 3 em 1 para todo o Brasil, a última de 2018. Hoje é segunda-feira, dia 31 de dezembro, tá acabando e nós vamos com tudo em áudio e vídeo para toda a rede JP News. Pois bem, chegamos ao último dia do ano e o derradeiro 3 em 1 de 2018, desse 2018 que parecia interminável. A nossa proposta hoje é olhar para frente, para o novo governo que terá início amanhã, com a posse de Jair Bolsonaro, eleito com 57 milhões de votos e um forte discurso de mudanças. Na semana passada, reunimos um economista e um cientista político para nos debruçarmos sobre algumas das prioridades do futuro governo. Falamos aqui de reforma da Previdência, de política externa e bastante sobre a articulação política. Mas há muito a ser feito em outras áreas estratégicas e vamos tentar esquadrinhar as prioridades aqui hoje. Para discutir esses desafios, estão aqui comigo, como sempre, a Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Oi, Silvio, tudo bem? Último dia do ano, parecia impossível, mas parece que vai acabar mesmo. E também de verde hoje, verde em sinal de esperança, Carlos Andreasa, lá no Rio de Janeiro, tudo bem? Tudo bem, e também o verde do glorioso Império Serrano, né, que vai disputar o Carnaval de 2019. Aqui no Rio, você sabe que virou o ano, o Carnaval já começou, né, Silvio Navarro? Vamos com tudo. E aquela parada de que era pra combinar com os seus olhos, tal, você só fala longe das fãs. Ah, isso... Não, mas isso, Vera, isso também, né? É inevitável, não tenho culpa. Foi uma noite feliz de papai e mamãe, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Quem também escolheu verde para a passagem do ano é o Joel Pinheiro. Tudo bem, Joel? E aí, Silvio, vê se a gente traz um pouquinho de esperança pro Brasil aqui, né? Precisamos melhorar. Ou dólar. Dólar pra mim. Vamos lá então, Andrezão, vamos ao primeiro destaque do 3 em 1 especial de virada de ano de hoje. Começamos falando sobre educação. Essa foi uma das áreas em que a troca de guarda do PT para o PMDB de Michel Temer, que se despede, trouxe mais mudanças, entre elas a reforma do ensino médio e a aprovação da base comum curricular. Vera Magalhães, começo com você. Jair Bolsonaro encontrará aí uma herança bendita ou maldita, como tanto se falou, desde o Lula, né? Era maldita pra lá e por aí vai. Enfim, e o que ficou pra ser feito e deverá ser prioridade nessa largada de governo? Começamos falando sobre educação. Pois é, o Joel escreveu na semana passada um artigo dizendo que no fim o Temer deixa um bom legado e as pesquisas mostram que ele também melhorou a popularidade aí nessa reta final, Silvio, e eu acho que essa é uma das áreas em que ele passou na prova, para fazer um trocadilho ruim aí com a história da educação. A reforma do ensino médio era algo que vinha sendo postergado sucessivamente pelos governos do PT, que não conseguiam se desincumbir dessa tarefa, muito em função dos lobbies, do aparelhamento intenso que a esquerda fez sobre o MEC e sobre todos os outros órgãos ligados ali à educação. E a chegada do Mendonça Filho no ministério deu uma arejada, fez com que isso saísse. Se criticou muito o fato de ter sido feita por medida provisória, mas se não tivesse sido assim, não teria saído ao longo de 2 anos. Então eu acho que foi um acerto fazer por medida provisória. Também houve alguma controvérsia sobre o fato de o currículo deixar de ter muitas disciplinas obrigatórias, ser um currículo menos inchado, mas eu acho que isso também é um acerto, tendo em vista que hoje em dia tanta gente sai antes da conclusão do ensino médio, justamente porque aquela grade não atendia à necessidade de um jovem que muitas vezes começa a precisar se encaminhar para o mercado de trabalho. Então eu acho que foi um passo exitoso a reforma do ensino médio, e eu acho que também a base nacional comum curricular foi algo importante
que foi feito, precisava ser feita. Ela foi bastante modificada porque o projeto petista tinha um monte de penduricalhos ali pesados que tornavam aquilo uma coisa bem estatalzona, com aquela cara de sindicato. Então ela foi muito modificada, ficou uma proposta, eu acho que bastante interessante, e isso vai ser importante cuidar, porque tem apoiadores do Bolsonaro falando em rever, em suprimir, em revogar. Eu acho que se o futuro governo, e aí eu entro na tua pergunta, começar a rever tudo o que foi feito, a gente corre o risco de ficar andando em círculos durante um bom pedaço dos próximos 4 anos. Tem muitas tarefas na educação, a gente vai discutir algumas aqui ao longo desse bloco, e eu acho que ficar revendo algo que foi feito, que foi exitoso ou pelo menos meritório em algumas áreas, é uma bobagem. Você pode rever pontualmente, mas revogar a Base Nacional Comum Curricular, eu acho que será um grande erro. Andreas, agora vem aí um governo com proposta liberal. Como é que ficam, por exemplo, temas como FIES, ProUni, política de cotas em universidades? Isso que faz um ruído enorme, durante a campanha também fez. E um tabu que é a possibilidade de cobrança de mensalidade no ensino superior. Silvio, antes disso, mas acho importante falar também, já que a Vera fez uma belíssima explanação sobre a questão da Base Nacional Comum Curricular, é importante ter clareza para o fato de que quando se discutia o nome, os possíveis nomes para o Ministério da Educação, e quando se discutiu, se cogitou o nome do Mozart, ligado ao Instituto Ayrton Senna, ligado a Viviane Senna para a função, uma das reações, um dos motivos de reação negativa do bolsonarismo foi o fato de ele, Mozart, ser o entusiasta da Base Nacional Comum Curricular. O que dá a entender que a inteligência bolsonarista e aquela que resultou na indicação do ministro, afinal, é contra a BNCC. O que isso quer dizer objetivamente? Entramos então numa outra questão. A gente conhece pouco, porque pouco se manifestou desde que nomeado, a opinião do Vélez Rodrigues a esse respeito. Entre todos os ministros, isso é um dado importante, entre todos os ministros escolhidos pelo Jair Bolsonaro, especialmente naquelas pastas mais importantes, e para mim o Ministério da Educação é o mais importante, o que menos se manifestou, e talvez isso seja uma qualidade, mas o que menos se expressou publicamente, o que menos apresentou suas ideias, senão aquelas registradas em seus livros e artigos, foi o Vélez Rodrigues. Sabemos pouco, portanto, do pensamento prático, objetivo dele, das ideias dele para o Ministério da Educação, inclusive em relação à Base Nacional Comum Curricular, de que aqueles que lhe deram suporte foram contra. Entrando na questão que você me apresentou, eu tenho uma posição objetiva em relação às coisas que já foram feitas e implantadas. Em tese, eu sou contra, por exemplo, a política de cotas. Em tese, eu seria contra a política de cotas, mas ela existe, está sendo aplicada e com alguns bons resultados. Com isso, eu quero dizer o seguinte, também corroborando o que a Vera disse, temos de olhar para frente. Esse tipo de revisão, desfazer o que foi feito, ou seja, mexer em lei, em regulamentação, tudo isso é muito difícil, muito complicado e faz o país andar para trás. Então é preciso considerar a existência desses mecanismos, inclusive dos mecanismos de financiamento para o estudo, podem ser aperfeiçoados, mas quem pode ser contra o FIES, que oferece oportunidades de acesso ao ensino superior às pessoas? Então, se esses mecanismos existem, e se eles estão dados, e se eles fazem parte da lei brasileira, vamos aperfeiçoá-los. Vamos aplicar as nossas ideias de modo a aperfeiçoá-los, a torná-los melhor. O Brasil precisa, e com isso eu concordo com muita gente, inclusive ligada ao bolsonarismo, combater a ideia de que todo mundo deve ir para a universidade. Isso é um elitismo e faz com que a gente não invista no mundo real. Por exemplo, no ensino técnico, profissionalizante. O Brasil tem um déficit
que é o déficit da classe média. Aliás, a gente tem uma quantidade imensa de pessoas desqualificadas, com qualidade formal mínima para o trabalho. Temos uma elite universitária ocupando os espaços e temos um meio campo de pessoas com grande capacidade, mas sem preparo, sem meios de melhorar, sem meios de dar vazão às suas capacidades. Então, aí também já entramos num ponto importante, que eu acho que vamos falar sobre isso adiante, um eixo importante de qualquer Ministério da Educação, de qualquer visão de futuro para o Brasil. Evidentemente que o ensino fundamental é muito importante. As crianças saem das escolas analfabetas, essa é a verdade. Mas é preciso, para além de alfabetizar, de educação de base, de qualidade, é preciso oferecer caminhos de estudo, de formação para além do universitário, que de fato não é para todos, mas não porque as pessoas não sejam capazes, mas nem todo mundo tem vocação para uma vida acadêmica, para uma passagem pela universidade. Então, enfim, é a primeira colaboração para o debate. Vamos ver o que tem a dizer o Joel, que aliás é especialista no assunto. Exatamente. Aliás, Joel, além de todas essas questões, o espectro é amplo. Queria também colocar mais um ponto aqui, aliás, você falou sobre isso em vários e vários programas. Escola sem partido. Pois é, deixa eu primeiro pontuar uma coisa, Silvio. Me parece que o governo Bolsonaro recebe, no que diz respeito à educação, um legado positivo do governo Temer, que foi esse permitir que o currículo obrigatório das escolas no ensino médio, note, currículo obrigatório, não é todo currículo, mas o currículo obrigatório seja mais enxuto. Porque no Brasil a gente tem essa ilusão de que entuchando de matéria obrigatória no currículo se resolve o problema da educação, né? Pelo contrário. Se uma escola não está sendo capaz de dar o mais básico, aprender a ler, escrever, e a matemática básica, não adianta querer, em cima disso, em cima de um jovem que já não está nem alfabetizado, você começar a colocar geografia, discussão de sociedade, filosofia. Eu sou da filosofia, viu, pessoal? Não sou contra a filosofia, eu sou a favor. Eu acho que filosofia nas escolas é ótima, é muito legal, é importante, mas a escola tem que ter a flexibilidade para priorizar. Se o elementar, se o fundamental não está sendo completo, não está sendo cumprido, não está sendo entregue, então foque os recursos nisso. Não disperse seus recursos para um monte de matéria obrigatória que você dá poucas horas por semana e que o jovem acaba saindo sem nada no final. Vamos garantir que o jovem tenha um mínimo. E quando tiver um mínimo, vamos dar também o mais. Porque a gente não pode se contentar só com o mínimo. Mas pelo menos o mínimo tem que estar sendo entregue. Tá? Então, nesse sentido, o governo Temer acho que fez algo positivo para a educação. Agora, não tem dúvida. Não foi uma grande prioridade do governo Temer, até porque era um governo curto, resolver ou melhorar de forma profunda o sistema educacional brasileiro. Porque aí vai muito além das palavras, muito além da legislação. Eu acho besteira ficar discutindo base nacional curricular, por exemplo, porque são palavras, aí sim, um guia bom ali para ter algumas prioridades do ensino nacional, mas o que muda é a prática, é o tipo de investimento que está se fazendo, é a formação dos professores. Então eu espero que o próximo governo olhe para experiências bem-sucedidas que existem no Brasil. Ceará e Sobral tem bons exemplos, o ensino médio de Pernambuco, que está conseguindo trazer um ensino de tempo integral para os jovens brasileiros, também tem tido resultados medidos, hein? São provas, resultados medidos, muito positivos. Então a gente tem boas experiências acontecendo no Brasil. O desafio do próximo governo é conseguir universalizar esse tipo de experiência, algumas delas eficientes, inclusive do ponto de vista econômico. E agora, para fazer isso, não é uma discussão ideológica. Nessa discussão do que funciona e do que não funciona numa sala de aula, numa escola, isso não tem nada a ver com ideologia. Você vai ver que tem diferentes partidos, políticos de diferentes partidos que participaram e tiveram um papel nas experiências que funcionaram. Não tem nada a ver com discussão de escola sem partido, com discussão de gênero, que o pessoal hoje em dia vê a palavra gênero, já tem quase um grito histérico ali, como se quisessem fazer com que as crianças irem transexuais, não tem nada a ver com isso. Tá? Então essa discussão ideológica, além de uma perda de tempo, ela tem alguns aspectos que podem ser muito negativos. Eu cito dois. Pensando no escola sem partido, o primeiro deles, deixar o professor ainda mais amordaçado e ainda mais contra a parede do que ele já tá. O professor nunca teve tão pouco poder e tão pouca autoridade. Isso aí vai colocar em cada aluno o poder de levar o professor ali para a Secretaria de Educação, para o Ministério Público, ou seja, vai minar ainda mais a autoridade, o respeito e a confiança entre professor e aluno. E segundo ponto que eu acho muito negativo dessa discussão, a possibilidade de acabar com o ensino de educação sexual no Brasil, que não só não perverte as crianças, muito pelo contrário, é o que muitas vezes permite combater o abuso sexual. Porque tem jovens que só descobrem que sofrem abuso sexual justamente graças à formação e à informação que recebem nas escolas. Então esse seria um outro risco aí. Espero que isso não vá para frente, mas acima de tudo,
é uma perda de tempo essa discussão ideológica. Vamos olhar para a prática da educação, do aprendizado e do ensino no Brasil e replicar, investir naqueles modelos que têm funcionado. E principalmente, em relação à base comum curricular, você falou algo que é importante. Ela não é que ela signifique um gesso, né? Ela não é uma forma que todo mundo tem de seguir. É aquele mínimo que tem de seguir para que não haja muita disparidade regional, muita disparidade de estado para estado, etc. Por exemplo, ela estabelece a alfabetização na idade certa, né? Até que idade as pessoas têm de estar alfabetizadas e fazendo algumas operações. Isso é importante, isso é uma baliza para a gente medir se estamos avançando nos indicadores como no país como um todo. Semana passada saiu um indicador de que a cidade de São Paulo já está abaixo do mínimo previsto portanto, melhor. As crianças estão aprendendo com 6 anos, a maioria delas, quando a Base Nacional Comum Curricular prevê em 7 anos a criança estar alfabetizada. Então, eu acho que tudo isso são métricas, gente. A gente tem que pensar cada vez mais em gestão pública, em métricas, em dados, em cobranças de indicadores. É isso que faz a gestão pública ser exitosa e não ideologia, espuma, blá, 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 etc. Exato, e as métricas estão aí, né, Vera? Elas existem, não precisa reinventar. As métricas estão aí, e essas diretrizes, uma base comum curricular, quer dizer, não é mudando as palavras dali, não é que esse documento cria educação, ele dá uma diretriz. Fazer mesmo o trabalho, claro, não tem quase nada a ver com ele. Então é aí que tem que ser nosso foco. Muito bem, Andreasa, sua vez, vamos lá. E é o seguinte, pessoal, ouvindo vocês falarem aí sobre essa matéria, o Brasil está tão atrasado, o nosso déficit educacional é tão grande que aquilo que precisa ser feito se torna uma evidência. É muito simples. As crianças saem da escola na idade em que deveriam evoluir para um ensino mais sofisticado, incapazes de ler. Eu falo isso e não é provocação. Na universidade, e vejam, eu estudei na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, particular, eu fiz jornalismo. Tinha colegas meus, com todo respeito, queridos, que não sabiam ler, que não tinham capacidade de abstração para leitura, tendo origem as mais variadas, inclusive em escolas particulares. O drama da leitura é gravíssimo no Brasil. A capacidade de concentração, a incapacidade de concentração é gravíssima no Brasil. Esse é o grande problema. Então, a base nacional comum curricular tem que ser muito óbvia. E nesse sentido há uma evolução no projeto, afinal aprovado, esse do Temer. Leitura, mais enxuto o currículo. A criança tem que saber operações básicas, inclusive matemáticas, fundamentalmente matemáticas. E acabou. Depois, aptidões individuais, um modelo muito complicado de Estado. Não, a garotada ser analfabeta. Esse é o problema. Muito bem, vamos falar um pouco agora sobre segurança pública, então. A chegada de Sérgio Moro ao Ministério da Justiça, eu vou além, ao Super Ministério da Justiça e da Segurança Pública, traz a possibilidade de que o país avance no combate ao crime organizado e à corrupção, é o que se espera. Joel, começo com você então. Vai ser fácil fazer jus aí a essa enorme expectativa? Quais são os principais obstáculos, na sua opinião? Aliás, são muitos, hein? Se a gente for pensar que ele vai ter de enfrentar, por exemplo, o PCC, ter que ter uma política de fronteiras, isso sem entrar no mérito dos crimes de colarinho branco. São muitas, são problemas que envolvem diversos estados brasileiros, e vamos lembrar que a crise na segurança pública, a crise da violência no Brasil, a gente pode dizer que é tão grave hoje em dia quanto a crise econômica. Ou seja, você tem 12 milhões de desempregados aí, mas você tem também mais de 60 mil mortes violentas, homicídios no Brasil por ano. Então, quer dizer, é um negócio que está fora de qualquer padrão. Tem cidades brasileiras aí que estão vivendo uma real calamidade na questão da segurança pública. E então, é sem dúvida alguma uma das questões centrais que o Brasil precisa resolver para agora, do curtíssimo prazo, e uma das bandeiras que corretamente, justificadamente, ajudou aí a eleição do Jair Bolsonaro. O desafio não é fácil, viu? O desafio não é fácil porque é um problema de fundo, é um problema sistêmico, é um problema de combate ao crime organizado em diversos estados, mas um ponto positivo a gente já pode listar. Essa prioridade apareceu nas cabeças do Brasil. A população está consciente da importância disso, portanto, essas eleições já refletiram isso, e os governos estaduais agora estão olhando para esse problema muito mais. Então, a gente espera, inclusive, um aumento do investimento
em segurança pública e, portanto, torço eu, o pico aí dos assassinatos aí por ano já deve ter passado. A gente vai ver agora um pouco mais de investimento, um pouco mais de policiamento, um pouco mais de inteligência talvez aí no combate ao crime, e espero que a gente veja esses números se reduzirem. Agora, do Sérgio Moro especificamente, um desafio que eu vou achar interessante é o seguinte: ele está muito focado, e com razão, no combate não só ao crime organizado, como também à corrupção de maneira geral. Corrupção que, como a gente sabe, perpassa toda a política nacional, desconhecendo partidos ou ideologias. O Moro é alguém, na minha opinião, é um dos ministros que chega mais preparado para o seu cargo, é um acerto enorme do Jair Bolsonaro, mas por outro lado também é um risco do Jair Bolsonaro, porque ele colocou alguém numa função, ele contratou alguém que ele não pode demitir. Portanto, se o Sérgio Moro for confrontado com problemas que envolvem ou o partido do Jair Bolsonaro, ou pessoas próximas a ele, ou aliados do Jair Bolsonaro, aí eu acho que a gente vai encontrar um real conflito no governo, e eu fico curioso para saber o que pode acontecer. Agora, Vera, a gente ainda não sabe exatamente qual é o tamanho, qual é o poder de fogo da base política desse futuro governo. Ela ainda está em formação, vamos dizer assim, e ainda vem aí a eleição para a presidência da Câmara, do Senado e por aí vai. Que tipo de resistência e qual é o tamanho dessa resistência, se é que já é possível ser medida, para que a agenda legislativa pró-Moro, essa agenda que ele deve levar adiante para tentar estrangular financeiramente o crime organizado, que tipo de resistência você espera que ele vai encontrar? Eu acho que vai ser grande, Silvio. Ele já mostrou que tem uma agenda ambiciosa, inclusive legislativa, de alteração de leis, endurecimento de penas, mudança nos códigos aí penal, de processo penal, e algumas mudanças até na Constituição. Não está descartada, por exemplo, a possibilidade dele querer dirimir o conflito que existe no Supremo hoje quanto a cumprimento da pena após condenação em segunda instância e mandar uma emenda constitucional revendo essa questão. Vai precisar, portanto, de 308 votos. Não é uma pauta popular entre as suas excelências, né? Muitos deputados, muitos senadores estão pendurados na brocha aí, na Justiça, no Supremo, nos tribunais inferiores, etc. Não acredito que seja algo de fácil tramitação. Ainda mais se o governo não tiver a sensibilidade de perceber que não dá para entrar com duas pautas indigestas ao mesmo tempo naquela casa, né? No Congresso. Não dá para querer que esse mesmo Congresso se debruce sobre a reforma da Previdência e também aceite uma pauta que vai, em última instância, contra os seus próprios interesses corporativos. Isso não é inteligente. Então, o timing de discussão dessas coisas vai ditar, a meu ver, o sucesso ou o fracasso do Moro em passar com essa pauta que é modernizante. Eu acho que ela vai ser, em grande medida, a gente já conhece um pouco desses projetos. Ele, quando era juiz ainda, encaminhou via comissões do Congresso vários projetos que tinham semelhança com aquela pauta das 10 medidas, depois 25 medidas, mas também tinham a pauta também tinha projetos próprios. Então ele deve reempacotar tudo isso e encaminhar para o Congresso. O que a gente não conhece é o poder de negociação do Moro. A gente conhece o Moro juiz. Juiz manda e os outros obedecem. Ministro é diferente. Ministro propõe, negocia, dialoga. A gente não sabe qual é o traquejo daquele homem de preto, né, o Batman ali, com esse tipo de nova dialética que ele vai enfrentar no novo cargo que ele vai ocupar. Ele diz que não vai ser um político, mas muitas das habilidades que lhe serão exigidas são de um político. Então, isso vai ser interessante de acompanhar, essa transmutação do Batman em alguém ali capaz de negociar, o Silvio. Muito bem, Andreasa, tem todas essas questões que eu repasso aí para você, a figura do Moro, a parte da resistência no Congresso Nacional, o lado político de um ex-juiz, como a Vera tocou, e também aproveito para te perguntar se você acredita aí em um eventual embate com o Supremo Tribunal Federal. Eu acho, Silvio, que esse embate acontecerá menos com o Sérgio Moro, mas, sobretudo, com o governo Jair Bolsonaro. Porque o Supremo Tribunal Federal, isso é um problema, é hoje o poder maior da República, porque nós vivemos um desequilíbrio institucional evidente. Não há indivíduo mais poderoso hoje no Brasil do que o ministro do Supremo. E nós vimos, no caso do governo Michel Temer, muito celebrado pelas pessoas, porque ninguém gostava do Temer, altamente impopular, nós vimos que o Temer enfrentou grandes dificuldades e interferências do judiciário
aliás, de várias esferas, mas especificamente do Supremo, chancelado pelo Supremo, ao longo de todo o seu governo, mesmo tendo ele um perfil conciliador, mesmo sendo ele alguém que busca sempre a composição, a conversa e a negociação. Se a gente projeta essa realidade, que não vai mudar, porque o Supremo ativista, que não prega a autocontenção, o Supremo que avança sobre outros poderes, sobre o Legislativo há muito tempo e agora, nos últimos tempos, progressivamente, sobre o Executivo, esse Supremo vai continuar. E o Jair Bolsonaro e o governo Jair Bolsonaro, em que consta a figura poderosa do Sérgio Moro, é um governo, podemos ter certeza disso, de embate, de confronto. Então é evidente que haverá muitas trombadas nesse caminho e o Sérgio Moro não estará fora disso, vai fazer parte disso. Muitas das agendas de segurança pública do Jair Bolsonaro, inclusive mais do que do Sérgio Moro, tocam em questões muito caras ao Supremo. Flexibilização do Estatuto do Desarmamento, redução da maioridade penal, tem muitas questões aí que podem acabar no Supremo. Criminalização do MST, isso faz parte do ambiente da segurança, né? A própria pauta da escola sem partido em outro cenário. Então, eu prevejo muitos conflitos, concordo com os colegas, para que o ministério do Sérgio Moro seja viável, dependerá de um pacote legislativo bastante agressivo, que precisará do apoio do Congresso, mas isso é coisa do passado, um governo que depende para prosperar apenas do apoio do Congresso. Tem também a bancada do Supremo para ser conquistada, em certo sentido, muito mais resistente à atividade executiva e legislativa. Então, eu prevejo muitos conflitos de agora em diante, mesmo sendo o Dias Toffoli alguém também dado à negociação e à composição, e alguém que até tem já uma relação com o Jair Bolsonaro. A ver também de que maneira aqueles ministros, aqueles togados, todos muito poderosos, autossuficientes, donos da República, eles próprios, cada um deles um Supremo, como eles lidarão com a figura do Sérgio Moro, que é altamente respeitável porque tem a base do clamor popular. Então, é uma dinâmica interessante para se ver aí nos próximos anos. É isso que eu ia pontuar, Andreasa. A relação do Moro com o Congresso e com o Supremo ainda não está clara, né? Qual vai ser o tamanho da resistência? Mas ele já tem o apoio maciço da população, né? E isso conta para muita coisa, ainda mais hoje em dia, quando as autoridades estão se sentindo bastante acuadas com as redes sociais, com os smartphones, com tudo. A população está no cangote deles, até nas ruas. Este é o 3 em 1 em áudio e vídeo nesse 31 de dezembro, tá quase acabando o ano e a gente vai falar um pouco agora sobre a economia. Muito falamos ao longo de todo o ano, talvez uma das palavras mais repetidas ao longo do ano tenha sido previdência e evidentemente a reforma da previdência, que é essencial, isso todos nós concordamos, mas tem uma questão mais urgente que diz respeito ao dia a dia de milhões de brasileiros e agora mais do que nunca o desafio do presidente que toma posse amanhã. Eu falo sobre o desemprego. Andreasa, começo com você. Na campanha se falou muito sobre a reforma trabalhista do presidente Michel Temer que se despede. Você acha que foi um bom começo para ajudar a reduzir o desemprego? O que seria uma medida para atacar esse problema de uma forma mais eficaz, logo na largada, logo no começo de um governo que, nesse início, tem enorme popularidade? Eu acho, Silvio, que o Temer fez o seu papel e, de novo, entrega ao Jair Bolsonaro um país muito melhor também em matéria de emprego, de geração de emprego ou de condições para a geração de emprego, melhor do que aquele que recebeu. Você vê que o processo recessivo brasileiro, a crise, a depressão brasileira, começou lá atrás, em 2013, talvez, os primeiros sinais, 2014. A manifestação do desemprego demorou. A crise já estava dada, o Brasil já estava em recessão e o desemprego demorou a se manifestar e a crescer. Quando ele veio, especialmente a partir de 2015, 2016 até 2017, avassaladoramente, o Brasil, especificamente a partir da ascensão do governo Temer, já começava a melhorar a sua economia. Mas, da mesma forma como demora a se manifestar, o desemprego também demora a ceder. Eu estava lendo aqui uns estudos a esse respeito, que se o Brasil crescer nos próximos 3 anos algo como 3%, que é pouco e não é tão difícil de ser alcançado, as condições estão dadas, ainda assim o desemprego brasileiro só baixará para 1 dígito percentual em 3 anos.
E essa deve ser a meta realista do Brasil atualmente. Baixar o nosso índice de desemprego para 1 dígito. É o que é possível considerando a conjuntura econômica. Como? Crescimento. O Brasil precisa voltar a crescer. Está dado aí, ainda que seja 3%. Antes disso, a gente volta à questão fiscal. O crescimento brasileiro, o investimento brasileiro, a geração de emprego depende de nós conseguirmos pelo menos conter ou empurrar para frente o drama fiscal brasileiro. Então, acho que está bem encaminhado, a diminuição do desemprego está bem encaminhada, mas não vai ser algo extraordinário tão cedo. Vamos torcer para que conseguimos baixar para a casa do 1 dígito e, com sorte, enfrentando o drama fiscal, o país voltando a crescer, o emprego voltar a surgir no Brasil. Agora, Vera, o desemprego é um tema que o PT adora atribuir ao presidente Michel Temer. Foi assim, por exemplo, durante toda a campanha eleitoral. Mas é um legado, se é que a gente pode chamar de legado, da ex-presidente Dilma Rousseff. Dá para retomar o crescimento, a geração de emprego sem apelar para políticas populistas ou sem mandar as favas, o ajuste fiscal aí, como manda a cartilha petista? Só é sustentável se for dessa maneira, Silvio. Com a Dilma, o que se tentou foi subverter as leis da economia, adotar uma tal nova matriz econômica que a gente está tentando entender do que se trata até agora, e o resultado foi um desastre, né? A gente viu explodirem aí indicadores que, como a Andreasa bem disse, vem antes do desemprego, né? O desemprego é a última coisa que surge quando a economia desanda e é uma das últimas também a se recuperar. Então o PT usa a falsa matemática, o fato de que quando a Dilma sofreu impeachment, havia cerca de 11 milhões de desempregados. E depois, com o Temer, esse número chegou a 13, 14, para dizer que o desemprego é culpa dele e jogar essa responsabilidade nas costas do Temer. Mas todo mundo que entende o mínimo de economia sabe que esses efeitos são cumulativos e que o que ele pegou foi a crista de uma onda de desemprego que conseguiu ser escondida na eleição de 2014, e a isso se deve em grande parte uma reeleição difícil que a Dilma teve, mas que começou a mostrar a sua face já no segundo governo dela. Ela passou do fim do primeiro governo de um desemprego que estava na faixa ali de 5,3% para algo em torno de 9%. No intervalo de 2 anos do segundo governo. Então era algo que estava mesmo represado, tipo uma panela de pressão, e que explodiu depois da eleição. Foi sendo mantido artificialmente até a eleição e depois não teve mais como, explodiu. Eu espero que a Dilma, com todo o desastre que ela representou, tenha sido uma boa lição para o Brasil nunca mais repetir. Os japoneses têm isso lá em Hiroshima, né? Tem um museu do holocausto, da guerra nuclear, e eles têm uma placa dizendo para nunca mais repetirmos o erro. Então eu acho que a gente passou por um desastre na área econômica de alguém que se dizia gerente, que dizia entender de economia e que nos legou uma tarefa muito mais difícil de arrumar. Então eu acho que pelo menos isso a gente, por enquanto, tem certeza. O Bolsonaro é muito diferente da Dilma. Pode cometer outros erros, pode ter outros problemas, mas o receituário econômico é completamente diverso daquele do PT. Então, subsídio aqui e ali, dinheiro público irrigando projetos duvidosos, baixar a conta de luz na marra, um monte de coisas desastrosas da tal nova matriz, a gente não vai repetir. Então, dá sim, eu acho que dá. A gente está começando um processo com a reforma trabalhista de modernização das relações do trabalho. Acho que o fim do imposto sindical também foi um avanço. Eu acho que agora precisa fazer as reformas para que o país volte a crescer. E aí sim, a geração de emprego seja algo sustentável e duradoura. Joel, agora para você uma pergunta que foi tema do nosso 3 em 1 aí nos últimos meses. Então, direto e reto para você. O que você achou do fatiamento das atribuições do Ministério do Trabalho que acabaram distribuídas para outras pastas? Ou, para ser mais direto, como eu disse, do fim do Ministério do Trabalho da forma como ele existia antes? Pois é, Silvio, conforme a gente até discutiu aqui no programa antes, me parece um avanço, especialmente do ponto de vista simbólico, porque é um entendimento mais moderno aí do que são as relações de trabalho, tá? A ideia de que o aumento do desemprego que se deveu ao governo Temer, assim, é uma coisa insustentável, né? É factual, é só olhar os dados. O desemprego começa a aumentar forte mesmo em 2015, início do segundo mandato da Dilma. Como o Andreasa bem pontuou, tem um lag aí, né? Uma demora, a economia já estava em crise, mas o desemprego estava sustentando. Assim que começou 2015, o desemprego subiu também. Ela entregou
o governo entregou, foi tirada do governo para entrar o Temer com desemprego lá em cima, e o desemprego, embora ainda altíssimo, são 12 milhões de desempregados, é um problema social sério, que demanda sim atenção, que demanda sim um foco, mas embora altíssimo, vem diminuindo. Passamos de quase 15 para 12 milhões, ou seja, a coisa está caindo, embora a recuperação seja muito mais lenta do que a gente gostaria. 2019 provavelmente será um ano de crescimento econômico também. Sim. Mesmo se as reformas fiscais todas e tudo não forem tão bem sucedidas assim, ainda assim acredito que 2019 a gente deve ver crescimento. Tem muita capacidade ociosa na economia, as coisas estão voltando a funcionar, o emprego vem crescendo de uma forma lenta, mas sólida, duradoura, então eu acredito que a gente vai continuar vendo isso. Quanto ao Ministério do Trabalho especificamente, ele foi desmembrado em algumas funções, né? É importante manter o foco, isso provavelmente vai para o Sérgio Moro, a questão da fiscalização, né? Trabalho infantil, trabalho escravo, são coisas que a gente sabe que existe no Brasil. Não é bem o foco da agenda do Moro, mas vai ter que receber uma atenção também se ficar nas mãos dele, porque são coisas que voltam, é muito fácil voltar o trabalho escravo de diversas maneiras no Brasil, como a gente bem sabe. Então isso precisa estar na agenda. E outra, com o Paulo Guedes, ficam os fundos dos trabalhadores, como o FGTS. E o FGTS, embora tudo feito dentro da lei, não estou falando de uma corrupção, assim, formalmente falando, mas é um escândalo que exista e que seja gerido da forma que é gerido o FGTS. Um dinheiro que o trabalhador não recebe, com o argumento de que, se o trabalhador receber agora, ele vai gastar tudo e daí quando ele precisar não vai ter. Pode até fazer sentido esse argumento, mas dado que o trabalhador não recebe na hora esse dinheiro, então ele deveria ser investido pensando no maior interesse do trabalhador, e muito pelo contrário, o trabalhador é remunerado abaixo da inflação, muitas vezes, tá? A remuneração do FGTS é sempre baixíssima, ou seja, seria melhor dar esse dinheiro para o trabalhador investir em alguma aplicação dele, em algum banco, do que deixar aí no fundo do FGTS, e foi usado ao longo dos últimos anos para custear e para financiar projetos políticos do governo. Então, é um absurdo o que era feito com o FGTS, eu tenho certeza absoluta que com o Paulo Guedes isso não acontece. E veja, eu até aceito a premissa básica do argumento. Sim, pode ser que uma pequena poupança compulsória do trabalhador possa fazer sentido, porque no momento que ele ficar desempregado, no momento que ele precisar para algumas finalidades, ter aquele dinheiro ali. Mas então esse dinheiro tem que ser respeitado, quem tem que ser priorizado aí é o trabalhador, e não estava sendo os planos do governo politizados, o dinheiro jogado no lixo, dinheiro de graça que o governo recebia, tendo que remunerar muito abaixo do mercado e gastando tudo, e o trabalhador não se beneficiava de forma alguma. Isso tem que mudar. Muito bem, a gente falou então de crescimento, vamos falar sobre infraestrutura, um dos grandes gargalos do país aí nos últimos tempos. Vera, depois da Lava Jato, como é que o Brasil pode retomar aí a sua capacidade de investimento em infraestrutura? E aí eu até emendo um pouco, porque temos aí uma composição ministerial diferente nesse sentido na área de infraestrutura. Pois é, agora essa área vai ser comandada por um militar, então mudam aí os paradigmas de gestão. Os militares atuaram nessa área bastante no governo, na ditadura militar. Depois tiveram uma participação no setor de estradas ali, bastante presente, construindo estradas, abrindo estradas aqui e ali, já nos governos civis, inclusive nos governos do PT, eles tiveram um protagonismo nessa área. E também alguma presença no setor energético, né? A gente teve um almirante no comando da eletronuclear e o mesmo atual ministro gosta dessa área e etc. Então, é realmente algo que a gente vai precisar ver, como compatibilizar um setor em que a capacidade de investimento está muito restrita, tanto a do Estado quanto das empresas que tradicionalmente faziam esse papel nas grandes obras, grandes hidrelétricas, grandes refinarias, grandes obras em aeroportos, etc. Essas empresas foram todas elas tragadas pela Lava Jato e estão sem capacidade de grandes investimentos. Então, o caminho é abrir para a iniciativa privada, abrir para empresas menores, abrir para empresas de fora desse setor, e aí não dá para ter preconceito com a China, porque a China concentra algumas das grandes empresas com capacidade de investimento em infraestrutura. Então, vai depender muito do modelo que o governo Bolsonaro vai adotar. Não vai poder ser um modelo nacionalista, aquele que o Exército tinha lá atrás. Acho que eles já fizeram uma atualização da pauta, da mentalidade, etc. Então, vamos poder assistir a alguma modernização aí nessa área, Silvio. Andreasa, nos últimos programas, sempre que a gente falava sobre a composição ministerial e tal, você fazia uma comparação com o antigo Ministério do Interior. E também repasso a pergunta sobre ter um militar à frente dessa pasta. O que esperar?
Eu acho coerente, não vejo nenhum problema, é bem consistente com aquilo que o Bolsonaro pregou ao longo da campanha, e a gente precisa chamar atenção, eu tenho batido nessa tecla, para a formação do Ministério do Jair Bolsonaro, especificamente fazendo essa comparação com o antigo Ministério do Interior do João Figueiredo, que foi o último governo brasileiro que teve grande foco na formação, na estrutura desse ministério, em infraestrutura. Mas qual o problema, qual o desafio? Para investir em infraestrutura, portanto, para que o governo Jair Bolsonaro se torne funcional, é preciso vencer o drama fiscal. É preciso retomar a capacidade de investimento próprio da União e também credibilidade, portanto, para atrair investidores estrangeiros. Se isso acontecer, o desenho está dado. Primeiro, os gargalos de infraestrutura no país. Quem viaja pelo Brasil, não importa onde vá, se depara com barbárie estrutural. Veja os portos do Brasil. O melhor porto brasileiro, ainda que reformado pela iniciativa privada, tem a tecnologia dos anos 90. Navios não conseguem atracar porque o calado não permite. Porque não é possível dragar a linha de entrada no porto. E por aí vai. Portos sucateados, navios dos anos 70, estradas dos anos 70, esburacadas, sem manutenção, ferrovias inexistentes, uma malha destruída progressivamente. E aquilo que está em construção não termina, veja a Transnordestina, é um escândalo. Então, estão dadas as condições, porque tudo há para se fazer, para que o Brasil retome, e é importante que retome investimento estratégico, com base só uma qualidade na engenharia militar, que tem capacidade para isso, tem formação para isso, mas para que isso aconteça, volto ao ponto, tem que ter dinheiro. Tem que enfrentar o drama fiscal. De qualquer outra maneira, não funciona. Mas o desenho é interessante. É um governo que tem, depois de muito tempo, um desenho voltado para o desenvolvimento, voltado para o investimento em infraestrutura. Agora, tem que tornar funcional. Sem dinheiro, é água. Joel, uma palavra que a gente também ouviu ao longo da eleição e que seguramente ouviremos aí nesse primeiro semestre é privatização. Tem até uma secretaria criada para tocá-las, vamos dizer assim. Agora eu te pergunto, quais são aí os entraves previstos, os entraves que a gente pode esperar daqui para frente? Olha, o principal entrave, que é a resistência da opinião pública, eu acho que ele foi em larga medida vencido. Tá? Os últimos anos, aqui a gente está vivendo uma virada ideológica muito grande, e se tem um tema que conseguiu assim vencer uma barreira ideológica que existia, foi esse tema das privatizações. Eu acho que a população está muito mais ciente de que elas podem ser muito positivas. Eu acho que a classe política também está entendendo que a hora chegou e que muita coisa poderia ser muito melhor, mais eficiente, ter mais investimentos no Brasil se a participação do capital privado fosse maior, tá? É importante não tratar esse tema de uma forma puramente ideológica. Eu acho que o Estado tem que ter tudo ou não, tem que ser o Estado não pode ter nada. Isso é besteira. Ambos os modelos podem funcionar. O que você tem que fazer é o desenho correto e ver se tem um investimento aí. Como a Andreasa bem pontuou, o Estado, neste momento, não tem o capital necessário. Existe capital privado, inclusive internacional, que quer sim investir no Brasil. Tem que ter cuidado aí, tá? Porque se você dá nas mãos de uma empresa privada, ela vai ter muitas vezes uma condição de monopólio ali. Você não desenhou direito, então a empresa cobra caro, nem oferece um serviço tão bom e a população fica na mão daquela empresa. Isso não pode acontecer. Agora, desenhando direito é uma solução que satisfaz e resolve para todo mundo, com um bônus adicional aqui no nosso caso. Primeiro, por se tratar de uma empresa de mercado, ela está buscando sempre mais a eficiência na prestação do serviço, gastar menos, buscando se modernizar quando possível. E segundo, a empresa estatal no Brasil, como a gente observa muitas vezes, ela é o antro, um cabide de corrupção. E ao transferi-la para a iniciativa privada, você corta uma das grandes oportunidades de corrupção. Basta pensar na Petrobras, né? Acho que não veremos a Petrobras sendo integralmente privatizada, isso não vai acontecer, mas mesmo assim, ali serve de um bom estudo de caso para você ver, olha, o uso político das empresas estatais, ele não só tem um prejuízo econômico, como ele permite um domínio político da classe, de um partido, de um grupo ali, de uma forma assim muito profunda e com muitos recursos em mãos. Portanto, a privatização, além de trazer mais capital, além de trazer a lógica do mercado, da iniciativa privada, da eficiência, que é muito importante na prestação de qualquer serviço, inclusive de infraestrutura, também tira essa oportunidade da corrupção, tá?
Mas, de novo, sem ideologia. Tem investimentos que não têm um retorno de mercado tão direto, tão claro, é muito distante. O Estado terá que estar presente, sim, aí. Não se trata de uma posição ideológica, de ser contra o Estado em todo e qualquer caso. Não tem nada a ver com isso. Tem que fazer o que funciona. Um exemplo de infraestrutura de transporte. Aqui no estado de São Paulo são as rodovias. Houve concessões, na minha opinião, relativamente bem sucedidas aí. O estado agora tem as melhores rodovias do país e viagem para outros estados de carro, você percebe a diferença. A coisa pode funcionar. Bom, temos tempo ainda para falar sobre mais um tema, mais um desafio para o futuro governo que toma posse amanhã. Vamos falar sobre saúde e programas sociais. O Brasil ainda enfrenta uma imensa desigualdade social e as deficiências do sistema de saúde são uma das faces mais visíveis desse flagelo. Vera, diante disso, o Bolsa Família terá de ser perene? Enfim, como o Brasil pode evoluir no combate à desigualdade social? Acho que não vai ser perene, não pode ser perene. É um programa que foi criado justamente para dirimir desigualdades, mas é importante que ele tenha a tal porta de saída. Eu sei que é um clichê esse termo, mas ele é necessário, Silvia. É necessário que haja a preparação para que as pessoas tenham educação, tenham acesso a emprego, tenham formação, inclusive para o trabalho, para que possam aos poucos prescindir do Bolsa Família. Não se trata de acabar com o programa, como já se chegou a falar, como muitas pessoas falam nas redes sociais, demonstrando um profundo desconhecimento da realidade do país, realidade em que muitas pessoas estão abaixo da pobreza e que esse indicador até aumentou nos últimos anos. Então não pode ser algo perene, tem de ter uma indicação de porta de saída. Eu acho que o ministro Osmar Terra é alguém capacitado, já ocupou cargos nessa área, pode continuar fazendo um bom trabalho. Então eu espero que haja sensibilidade do governo também para a área social, que é uma de que pouco se fala na transição Bolsonaro. Então eu acho que vai precisar passar na frente aí de algumas áreas como prioridade, tanto a saúde como a assistência social propriamente dita. Andreasa, repasso a pergunta para você, portanto, sobre programas sociais, e quando a gente fala em programas sociais não tem como separar do Bolsa Família, e também a questão da saúde, a questão do SUS, por exemplo, como modelo de prestação de saúde. Eu insisto que, uma vez que as coisas existam e elas sejam custosas e qualquer mudança dê muito trabalho e qualquer supressão seja muito trabalhosa, é importante aperfeiçoar aquilo que existe. Isso serve para o SUS. É muito difícil, delicada a questão da saúde, especialmente pensando na universalização da saúde. Mas o SUS existe, vamos aperfeiçoá-lo. Vamos convidar a iniciativa privada a participar. Menos saúde estatal e mais saúde pública. Aquela que presta serviço gratuito para a população. Mas chamando a iniciativa privada para participar. No caso do Bolsa Família, eu acho que a gente tem que pensar sempre na porta de saída, mas vejam que o governo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, prometeu um 13º Bolsa Família. Então, quer dizer, é uma ideia de prorrogação, de avanço do programa social para longe da porta de saída. Isso considerando que o Bolsa Família é, historicamente, um instrumento eleitoral, de força política eleitoral. Então, nas mãos de um governo que tem pretensões de projeto de poder, não sei se é o caso do bolsonarismo, se transforma facilmente numa forma de conquistar votos e especificamente de derrotar, de quebrar a cidadela petista no Nordeste. Aquele que politicamente souber manusear o Bolsa Família cresce eleitoralmente, isso é sempre um perigo. Joel, suas considerações, vamos lá. Sem dúvida, o Bolsa Família espero que não seja perene, porque eu espero que um dia o Brasil resolva o problema da pobreza. Mas por enquanto ele não só é necessário, ele é mais necessário do que ele foi no passado próximo. A população passa por muitas dificuldades e, quer dizer, a demanda social, portanto, continua tendo que ser uma prioridade. Eu só não sei se eu acredito tanto assim que o governo Bolsonaro vai focar nisso, que vai expandir o projeto, que vai aumentar os pagamentos. Pelo contrário, às vezes a gente ouve uma retórica perigosa do outro lado, quer dizer, não, temos que cortar fraudes, temos que acabar, temos que reduzir, Engraçado quando o discurso contra a fraude vem justamente só para controlar o gasto social que vai para o mais pobre dos pobres e para todo o resto, grandes produtores rurais, tudo, a gente não ouve nunca falar de problemas de fraude, outros cortes assim. Então eu espero que o governo reconheça a importância não apenas eleitoral, mas social disso. O Bolsa Família, se um dia acabar, tem que ser porque realmente o Brasil superou
o problema da pobreza, e o SUS tá aí. O SUS tem que ser aperfeiçoado. Nunca a gente vai ficar... Primeiro, é politicamente impossível acabar com ele. Segundo, acabou com o SUS, meu amigo, você deixa a população brasileira totalmente desamparada e sem esperança e sem a menor condição. Então é impossível acabar com isso, tem que ser melhorado. Vamos se espelhar, por exemplo, em sistemas como o da Inglaterra. Também tem saúde universal. Só que ali não existe essa do cara, do brasileiro que já é rico e que quer fazer o tratamento experimental de milhões e milhões no exterior e vai lá junto ao Supremo e consegue tudo o que ele quer da saúde privada pago pelo orçamento da saúde brasileira pública. Daí isso não dá pra acontecer. Vamos aperfeiçoar. É o Cuco anunciando o fim do último 3 em 1 de 2018. Muito bem. A Vera Magalhães vai deixar algumas palavras, mas antes eu queria dar 2 recados. Primeiro que amanhã a Jovem Pan fará uma ampla e completa cobertura da posse do presidente eleito, amanhã empossado, Jair Bolsonaro, também dos governadores eleitos, girando toda a sua reportagem pelo país, com a presença e a participação dos seus comentaristas no estúdio e também nas respectivas praças. Então eu convido você a estar com a gente em áudio e vídeo a partir do Jornal da Manhã e até o final do dia. Também quero dar um recado, meu amigo Carlos Andreas estreia amanhã, no dia da posse, um blog aqui na Jovem Pan. Então entra lá em jp.com.br, que de cara já está lá nas manchetes as primeiras chamadas do blog do Andreasa. Eu me despeço, queria também deixar aqui um abraço pro pessoal que não aparece aqui em áudio nem na frente das câmeras, mas faz o 3 em 1 acontecer. Um abraço pro Reginaldo, pro Andrezão, pro nosso Johnny, pro Bruno, pro Renan e pro nosso produtor Renato Barcelos. Vera Magalhães, suas palavras e a gente diz um tchau. É isso aí, não, só na mesma toada, vamos encerrar 2018 olhando para as pessoas, pessoal. Foi um ano de muita conflagração. Eu escolhi uma música do Caetano Veloso que chama Gente. Acho que tem a ver com esse último tema que a gente escolheu aqui. O governo vai ser exitoso se fizer com que as pessoas sejam felizes. Então sejam felizes em 2019. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Feliz ano novo. Feliz ano novo, pessoal. Tchau, pessoal. Das estrelas se perde.